Boa noite a todos e a todas. É com grande satisfação que a Câmara Municipal de Piuí, por meio da Procuradoria da Mulher, dá início ao primeiro seminário Agosto Lilás. Este evento integra as ações do mês de conscientização pelo fim da violência contra a mulher, com o objetivo de conscientizar, acolher e transformar. Sejam muito bem-vindos a esta noite de palestras e reflexões. Convidamos para compor a mesa de autoridades o presidente da Câmara Municipal de Piuí, vereador José Wellington da Silva. A Procuradora Especial da Mulher da Câmara Municipal de Piuí, Shirley Elaine Gonçalves. A Procuradora Adjunta, doutora Jaqueline Aparecida de Souza. Convidamos também vereador José Segundo Faria. Vereador Gilvan Antônio da Silva. Convidamos, representando o prefeito municipal de Piuí, Dr. Paulo César Vaz, a procuradora do município, Célia Cristina Costa Silva. Convidamos a juíza doutora Ana Luísa Pinto de Castro Silva, titular da primeira vara da comarca de Piuí. A delegada doutora Elaine Matosinhos Ribeiro Gonçalves. Convidamos a delegada doutora Miriam de Oliveira Galupo. Convidamos a delegada doutora Marisa Nair Evangelista. Convidamos também o delegado de Polícia de Piuí, Dr. Bruno Pinheiro Caputo. Convidamos a terceiro sargento Andresa Ferreira Castro. Registramos também a presença de demais autoridades e convidados especiais. Representando a secretária de Saúde Pública, Rosângela Guerra, Kátia Soares. Registramos também a presença do sargento Rodrigo Silva Honório. Registramos também a presença do diretor do presídio, Patrick Rodrigues de Souza. Também registramos a presença da vereadora de Pimenta, Tamires Caroline Costa. Passo a palavra à Procuradora Especial da Mulher para a abertura oficial do seminário. Boa noite a todos e a todas. Geralmente eu não leio, mas para não me furtar de falar nomes tão importantes, eu vou seguir o protocolo. Eu cumprimento respeitosamente
o excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Piuí, vereador José Wellington da Silva, os meus nobres colegas, Gilvan e Segudinho, que estão aqui prestigiando este evento, valorizando a importância do mesmo. A meritíssima senhora juíza de direito, doutora Ana Luísa Pinto Castro Silva, a meritíssima senhora juíza de direito, doutora Míria de Oliveira Calupo, a meritíssima senhora juíza de direito e ex-deputada federal, doutora Elaine Matozinho Ribeiro Gonçalves, o delegado de polícia de Piuí de Minas Gerais, doutor Bruno Pinheiro, a terceira sargento da Polícia Militar, Andresa Ferreira Castro, e logo mais teremos também a professora de artes marciais, Xênia Cullen. Me furtei algum nome? Que bom! Hoje o nosso quadro está enorme, cheio de diamantes, de pedras preciosas que muito tem a compartilhar conosco. Eu quero cumprimentar agora de uma forma diferente. Cumprimentar também o nosso amigo Júnior Boi, ex-vereador e sempre presente aqui conosco. Cumprimento todos os servidores dessa casa, demais autoridades, representantes de entidades, profissionais, cidadãos presentes e servidores municipais. É uma honra participar deste primeiro seminário Agosto Lilás, em defesa da mulher. Uma iniciativa da Procuradoria Especial da Mulher da Câmara Municipal de Piuí, que tem como missão acolher, orientar e defender os direitos das mulheres. Esse evento não é apenas uma solenidade, ele é uma oportunidade concreta de trazer à luz novos mecanismos de proteção, ampliar o conhecimento sobre a rede de apoio e fortalecer as mulheres para que possam romper o ciclo da violência, quebrar a roda. A violência doméstica não destrói apenas o corpo. Ela fere a dignidade, a autoestima e a liberdade. E é por isso que estamos aqui hoje, para informar, conscientizar e dizer a cada mulher que ela não está sozinha. Que este seminário seja lembrado como um marco de união e compromisso para que possamos construir uma cidade onde nenhuma violência contra a mulher seja invisível e toda mulher tenha o amparo e a justiça que merece. Obrigada a todos. Passo a palavra à Procuradora Adjunta da Mulher. Senhoras e senhores, boa noite. É com imensa alegria e honra que hoje participo deste primeiro seminário da Procuradoria da Mulher da Câmara Municipal de Piuí. Um momento histórico para a nossa cidade e para todas as mulheres que representamos. Este encontro simboliza mais do que uma conquista institucional. Ele representa a abertura de um espaço democrático de diálogo, escuta e ação, em que nosso compromisso é construirmos juntas caminhos para a proteção, valorização e garantia do direito das mulheres. A criação da Procuradoria da Mulher em nosso legislativo é fruto de um compromisso coletivo com a democracia, com a justiça social e principalmente com a defesa dos direitos humanos. Estamos inaugurando um espaço que não é apenas institucional, mas também simbólico, um espaço de escuta, acolhimento, apoio e construção de políticas públicas voltadas para a promoção
da igualdade de gênero e o combate a todas as formas de violência contra a mulher. Sabemos que o enfrentamento à violência doméstica, ao feminicídio, à desigualdade salarial e à exclusão política ainda é um grande desafio em nosso país. Mas também sabemos que cada passo dado, cada voz erguida e cada iniciativa como esta faz a diferença na vida de muitas mulheres. Este seminário tem exatamente este propósito: refletir, dialogar e propor caminhos. É um momento para unir forças, compartilhar experiências e fortalecer redes de proteção e de valorização da mulher em Piuí. Quero registrar meu agradecimento especial à Procuradora Especial da Mulher desta Casa, a vereadora Shirley, pela coragem e dedicação em conduzir este projeto com tanto compromisso, e também a todos os parceiros institucionais, profissionais e cidadãos que acreditam e somam esta causa. Desejo que este encontro seja o primeiro de muitos e que possamos sair daqui fortalecidos e inspirados para continuar trabalhando em prol de uma sociedade mais justa, igualitária e livre da violência. Convido cada um e cada uma aqui presente a ser agente de transformação. A luta pela dignidade da mulher não é apenas das mulheres, mas de toda a sociedade. Mulheres, juntas somos mais. Fica aberta a palavra para as autoridades que desejarem fazer o uso da palavra. Primeiramente, queria dar os parabéns para a Procuradora Especial da Mulher, a vereadora Shirley, com a adjunta Jaqueline, o qual, a doutora Ana Luísa, o qual cumprimento a todos, uma boa noite. E dizer para vocês que foi uma luta, Shirley? A Shirley esteve em Brasília, lá no Congresso, e trouxe para nós, esse projeto da Procuradoria da Mulher. E nós conversando, e chegou aí onde está. Então, Shirley, eu acho que eu tenho visto aí o trabalho, de vocês, junto aí, com os demais, as meninas aqui também, da Câmara, e deixar, esse incentivo, que vocês têm. Oi? Ah, tá. Esse incentivo que vocês aí, tá à frente, porque teve esse seminário aqui hoje também, e vamos fazer agora uma reforma aqui, doutora Ana Luísa, fazer umas salas aqui na Câmara, e vai ter a sala da Procuradoria da Mulher também aqui na Câmara. Eu acho que isso é muito importante, Tá conversando com o doutor Bruno, doutor Bruno? E vamos trabalhar mesmo, empenhado aí, para... Com essa sala, tem também a Andresa, com o Rodrigo, são da prática preventiva da mulher doméstica, que elas possam também, usar aqui a sala, para que possam ouvir, as mulheres vítimas, aí de violência. Então é isso aí, Shirley. Continue mesmo essa dedicação. E conte aí comigo, tem os vereadores, o Segundinho que está aqui presente também, o Gilvan e os demais vereadores. Então, estão de parabéns. Muito obrigado a todos. Convidamos aqui presente o promotor de Piuí, doutor André Silvares Vasconcelos, para compor a mesa.
Alguma autoridade vai querer usar da palavra? Primeiramente, senhor presidente, em nome do senhor, cumprimentar as demais autoridades presentes, aos demais pessoas, o público presente, dizer ao senhor que essa é uma iniciativa importante, porque melhor do que investigar é o crime não ocorrer. E o crime somente não ocorre por meio da educação. A educação, ela é a chave para a resolução de muitas mazelas sociais. Então, fica aqui a nossa parabenização para o senhor, para a vereadora Shirley, né? Do que depender da Polícia Civil, a gente está à disposição para montar os fluxos necessários para que nós tenhamos interlocução, porque ninguém sozinho consegue combater a criminalidade, seja a criminalidade de menor nível e seja a criminalidade do crime organizado, não interessa, a criminalidade é um fenômeno complexo que exige união de esforços. Então, por parte da Polícia Civil, a gente pode, estou aqui garantindo ao senhor que a gente está à disposição da vereadora Shirley, doutor André Silvaz Vasconcelos, promotor, sabe, que a gente também tenta estar aí municiando melhor o Ministério Público dos melhores elementos informativos e provas para poder levar para o Judiciário, para deflagrar a melhor ação penal possível. E também está atuando na prevenção por meio da educação, Então, fica aqui a nossa disponibilidade de estar atuando junto com a Procuradoria. Obrigado. Convidamos agora a cantora Graziele Lopes para fazermos uma homenagem a todas as mulheres. Boa noite às autoridades presentes. Boa noite a todos vocês. Maria, Maria é um dom, uma certa magia, é uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer no planeta. Maria, Maria é o dom, é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter sonho sempre. Quem traz na pele esta marca possui a estranha mania de ter fé na vida, mas é preciso ter mãe, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre. Quem traz na pele esta marca possui a estranha mania de ter fé na vida. Da uê. Quem traz na pele esta marca possui a estranha mania de ter fé na vida. Obrigada. Eu gostaria que vocês prestassem atenção nesta letra. Mas é claro que o sol vai voltar amanhã. Mais uma vez eu sei. Escuridão já vi pior,
de endoidecer gente sã. Espera que o sol já vem. Tem gente que está do mesmo lado que você, mas deveria estar do lado de lá. Tem gente que machuca os outros. Tem gente que não sabe amar. Tem gente enganando a gente. Veja a nossa vida como está. Mas eu sei que um dia a gente aprende. Se você quiser alguém em quem confia, confie em si mesmo. Quem acredita sempre alcança. Gratidão, que tenhamos paz, luz e tranquilidade. Vereadora Shirley, parabéns. Parabéns a todos vocês que estão se unindo a essa belíssima causa. Gratidão. Essas flores, a doutora Thalita Cristina, psicóloga, ela acompanha uma senhora acamada. Ela está lutando, né, mas no momento ela não pode se locomover. Então, como a cada mês é celebrada uma cor, para que ela tenha uma atividade lúdica, ela produz essas flores. E ela ficou sabendo do evento que aqui aconteceria hoje e produziu essas flores para nós e pediu que eu trouxesse. Então, estou muito feliz, mais uma alegria para mim. Boa noite para todos nós, mais uma vez. Daremos início ao ciclo de palestra do primeiro seminário Agosto Lilás da Procuradoria da Mulher. Convidamos a juíza doutora Ana Luísa para a palestra Violência não tem desculpa, tem lei. Dá para passar ali? Lógico, dá. Pessoal, quem estiver em pé, tem cadeiras aqui na frente, pode ocupar. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar todas as autoridades presentes, aqui na pessoa do nosso presidente José Wellington, né? Não vou citar o nome de um por um, já foram todos falados. Agradeço o convite à vereadora Shirley. Fiquei muito feliz quando nos conhecemos, né? A vereadora foi apresentar a Procuradoria da Mulher lá no fórum. E a gente não tem tanta interlocução, né, às vezes, entre o judiciário e o legislativo. Então, fiquei muito feliz de ter sido essa primeira oportunidade em que nós nos conhecemos para uma iniciativa tão nobre. Então, quando veio o convite para proferir essas pequenas palavras aqui, prometo que eu vou ser breve, mas realmente foi um motivo de grande orgulho para mim. Hoje eu vou trazer um pouquinho... mais alguns aspectos da parte jurídica relacionada à violência doméstica e familiar contra a mulher. Começo dizendo que a questão da violência contra a mulher, ela é um fenômeno social que vai desaguar também, né, no judiciário. Como tudo que acontece na sociedade, muitas vezes o judiciário é chamado a agir, e nesse caso específico, né, de forma efetiva. Hoje nós temos aqui a segunda vara de Piuí. Na verdade, eu não sou titular da segunda vara, não sou juíza da violência doméstica, mas já atuei também como juíza nessa área na outra comarca
em que estava lotada anteriormente. Mas o Dr. César, que faz um trabalho brilhante aqui em conjunto com o Dr. André, que é o promotor de justiça também titular e responsável, né, Dr. André, nesse ponto, mas de toda forma já tenho essa experiência também, e como mulher, como cidadã, a gente vive aí todo dia situações que nos colocam, que nos levam a pensar, né? Todo dia a gente tem nos noticiários, a gente vê notícias escabrosas, né, de casos que às vezes vão ganhando repercussão midiática, mas a verdade é que a violência contra a mulher, ela está em todos os cantos. Eu acredito que todo mundo aqui, se não sofreu algum tipo de violência, de violência doméstica, conhece alguém que já sofreu, né? Então, assim, são crimes que não têm raça, que não têm cor, que não têm classe social, que não têm nenhum tipo de peculiaridade, porque infelizmente está aí. Isso é muito relacionado a uma cultura patriarcal que nós temos, né? Uma questão histórica mundial, não é um fenômeno que acontece só no Brasil. A mulher, historicamente, é colocada como um sujeito de direitos de menor valia, né? Ou às vezes até inexistentes. Então, colocada num papel de inferioridade, e tendo o homem dentro da sociedade um papel de destaque em uma cultura que ajuda a perpetuar esse papel da mulher de diminuto valor. Então, é muito importante que nós falemos sobre isso, né? Então, a iniciativa da vereadora Shirley me agrada muito, porque, como o doutor Bruno disse, né, são crimes, a gente quer que o crime não aconteça. Então, a gente precisa prevenir, e para prevenir a gente precisa de educação e de uma mudança de consciência, de uma mudança de cultura. Porque o que leva um homem a agredir uma mulher, né? Nós tivemos aí recentemente um caso mais emblemático, né, em que o homem desferiu 80 socos em menos de 60 segundos na sua companheira. Ah, obrigada, só apertar aqui. Eu dou um jeito. 80 socos em menos de 60 segundos, né? Então, o que leva essa pessoa a achar que ele tem aquele domínio e aquele poder sobre a mulher, né? É algo que está muito enraizado em nós. Então, é preciso um trabalho sério, um trabalho efetivo para que a gente mude essa cultura, né? E essa visão patriarcal, ela se estende a vários aspectos da nossa vida social também, não só especificamente a violência cometida contra a mulher, mas se nós pegarmos... outro dia até fiz uma palestra falando sobre o papel da mulher dentro do judiciário, né? Então, assim, como que culturalmente nós temos menos juízas do que juízes, nós não temos mulheres em cargos de chefia, a gente nunca teve um presidente de tribunal que seja mulher, temos muito menos desembargadoras do que desembargadores, enfim, é um fenômeno que vai repercutindo em várias áreas aí da vida social, mas hoje especificamente a gente vai falar sobre a violência doméstica. Fiz esse pequeno slide aqui, na verdade vocês nem precisam ler, mais para mim, tá? Para eu lembrar o que eu quero falar. Mas, enfim, nós temos alguns instrumentos, alguns tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário e que obrigam o nosso Estado a tomar medidas efetivas, né, para reduzir a discriminação contra a mulher. Então, eu destaco ali a Convenção de Belém do Pará, que é ligado à OEA, a Organização dos Estados Interamericana, e também temos convenções aí no âmbito da ONU, mas também não vou entrar muito nessa parte, né, porque o que interessa é o que foi feito a partir desses instrumentos, né? Não adianta nós termos um papel assinado se nenhuma medida é tomada, né? Até porque esses dois tratados internacionais eles foram assinados, salvo engano, na década de 80 ou 90, e a Lei Maria da Penha, né, que todos conhecem, é uma lei que foi editada apenas no ano de 2006. E eu até coloquei ali, né, a origem do caso, que dá nome à lei, não sei se os senhores conhecem, mas Maria da Penha foi uma mulher que sofreu uma série de atos de violência por parte do seu marido, e, por fim, ele tentou assassiná-la, deu um tiro nela, ela ficou tetraplégica, foi para o hospital, ela voltou para casa e tentou matá-la novamente.
Então, e ela procurou apoio institucional, procurou apoio nas autoridades e não encontrou. Ela acabou escrevendo um livro e ela provocou a Comissão de Direitos Humanos da OEA, e esse caso ficou muito marcado, apesar de não ser um caso isolado, né? Mas foi um caso bem peculiar, porque o Brasil ele foi condenado na Comissão de Direitos Humanos por omissão e negligência, né? Por não ter uma legislação e, enfim, na prática, políticas que consigam proteger a mulher. Então, a partir dessa condenação, o Brasil foi chamado, né, foi instado a legislar sobre o tema, e aí, por fim, foi editada a Lei 11.340 de 2006, que a gente conhece como Lei Maria da Penha. Então, precisou de todo esse calvário, né, que essa mulher passou, de toda a coragem que ela teve, escreveu livros sobre a história dela, para que nós viéssemos a ter essa proteção legal na Lei 11.340, que é uma legislação muito avançada, muito elogiada até internacionalmente também, por trazer esses mecanismos de proteção contra a violência doméstica e familiar. E a Lei Maria da Penha, ela vem conceituar o que é a violência doméstica, né? Traz um conceito bem abrangente. Então, é muito interessante a gente pensar nas formas de violência que podem ser cometidas contra a mulher. Então, nós temos aqui que seria uma ação ou omissão baseada no gênero que cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico, dano moral ou patrimonial. E os tipos de violência, né? Nós temos a violência física, então, agressões, lesões, a violência que geralmente deixa marca. Nós temos a violência psicológica, que é um tipo de violência que eu acho interessante de nós pensarmos e que está bastante em voga também, porque é uma forma de violência que não deixa marcas visíveis, né? Deixa muitas marcas, mas visíveis não. E então pode ser assim, humilhações, né? Condutas que vão levar à perda da autoestima da mulher, colocando em uma condição degradante e humilhante, e que a impedem, inclusive, de sair desse ciclo de violência, né? A violência psicológica ela traz danos emocionais e psíquicos muito profundos para a mulher. E isso acaba fazendo com que ela tenha ainda mais dificuldade de sair desse ciclo de abuso. Porque muitas vezes ela nem percebe que isso está acontecendo, né? É diferente da pessoa tomar um soco na cara, todo mundo vai ver que fica marca, mas esse tipo de violência ele é mais sutil. E por isso eu acho que, não vou dizer mais perigoso, mas é muito perigoso o tipo de violência psicológica. Nós temos a violência sexual, né, que eu sei que, enfim, algumas pessoas até acreditam que não possa haver violência sexual entre marido e mulher, por exemplo, mas é claro que pode, né? A mulher não é obrigada a ter relação sexual com seu companheiro só por ser casada com ele. E isso acontece em alguns casamentos e é uma forma de violência também. Nós temos a violência moral, pode ser na forma de calúnia, difamação ou injúria, e a violência patrimonial, né? Que pode ser a destruição de bens, retenção de documentos. E nesse ponto também, eu acho que a violência patrimonial, ela é muito grave, muito séria, porque muitas vezes a dependência financeira da mulher em relação ao seu companheiro faz com que ela não consiga, mesmo querendo, sair daquela relação. Porque às vezes tem filhos, né? Não tem para onde ir, o marido não deixa trabalhar, retém seus bens, não a deixa estudar, então isso faz com que o ciclo de violência se perpetue. Outra coisa que é importante ressaltar aqui também no aspecto jurídico é que a violência doméstica contra a mulher ela não precisa acontecer necessariamente uma relação de casamento, né? A lei também é bem abrangente nesse ponto e traz aqui que a violência pode ocorrer numa unidade doméstica, então pessoas que coabitam mesmo sem vínculos de vínculos consanguíneos, né? Em qualquer entidade familiar, ainda que não coabitem, e qualquer relação íntima de afeto. Então, um namoro, por exemplo, mesmo que as pessoas não residam juntas, já seria suficiente para enquadramento aí na Lei Maria da Penha. E aí a lei prevê uma série de medidas protetivas de urgência, depois eu vou falar como que essas medidas são aplicadas, que eu acho que esse aspecto prático
é o mais relevante, mas a gente tem o afastamento do agressor do lar, a suspensão do porte de armas, temos medidas relacionadas à guarda e alimento dos filhos, a proibição de contato ou de aproximação com a vítima, e também medidas para o próprio agressor, né, que é obrigá-lo a comparecer a programas de conscientização e, eventualmente, acompanhamento psicológico também. Bom, em relação à parte prática, então, uma mulher que é vítima de violência doméstica, o que ela tem que fazer, o que ela pode fazer para conseguir apoio na justiça para a aplicação dessas medidas contra o seu agressor? Normalmente, esses pedidos chegam até nós nos casos de flagrantes, em que algum crime está sendo cometido, né? A polícia militar chega lá, faz esse primeiro contato, né? Então, vamos supor, o marido está batendo na mulher, um vizinho chama a polícia. Então, a polícia militar chega, vai verificar a ocorrência do flagrante, conduz o agressor até a delegacia e, nesse momento, a vítima vai ser ouvida e ela vai ter a oportunidade de requerer essas medidas ali perante a autoridade policial. Então, essa é uma situação, né, nos casos de flagrante. Mas nada impede que a vítima voluntariamente se dirija até a delegacia e faça esse requerimento. Então, não precisa ter essa situação de flagrante delito acontecendo, né? Então, a vítima pode e deve ir até a autoridade policial para fazer essa comunicação. Então, o delegado de polícia vai mandar para a justiça, né, esse requerimento, esse expediente apartado aí do requerimento da vítima para essas medidas. O juiz vai ouvir o Ministério Público e vai analisar e vai poder aplicar as medidas que forem cabíveis para aquele determinado caso. Também é importante ressaltar que o pedido de aplicação de medidas protetivas ele não se confunde com o processo criminal que vai ser instaurado em face do agressor, caso haja o cometimento de um crime, né? Então, é possível que a mulher faça esse pedido, como eu disse, de medidas protetivas, sem que algum crime esteja acontecendo naquele momento. Bom, como dito, né, normalmente a porta de entrada desses requerimentos é feita através da polícia, né? Nada impede também que a mulher, eventualmente, possa até ir ao fórum também, procurar o juizado de violência doméstica e familiar. Isso é menos comum. Confesso que aqui em Piuí, como não estou à frente, não sei se já houve caso assim, mas tenho certeza que seria bem recebida, né? Lavrado um termo e encaminhado ao juiz. Mas, como a porta de entrada costuma ser a polícia, né? Polícia militar num primeiro momento, a polícia civil em seguida, a Lei Maria da Penha ela também trouxe alguns aspectos que trazem a necessidade do aprimoramento de todas as instituições, na verdade, não digo só da polícia, né? Mas para que nós, atores do poder público, tenhamos uma maior sensibilidade na condução desses casos. Porque o que acontecia, eu acredito que hoje não seja mais essa a realidade, é que muitas vezes a mulher, ao ir relatar a alguma autoridade a situação de violência que ela vivia, ela era questionada, ridicularizada, ou, enfim, tem a sua palavra descredibilizada, porque, normalmente, esse tipo de violência ele é cometido às escondidas, né? Então, dentro de casa, pode ser que deixe marca, mas, na maioria das vezes, não deixa. Então, fica aquela palavra da vítima que já está fragilizada e chegava ali perante a autoridade que deveria acolhê-la e não encontrava um ambiente favorável. Então, a legislação determina, e a polícia faz esse trabalho muito bem, né? Um treinamento específico de todos nós, atores, enfim, de todas as instituições que trabalham com esse público, para que nós tenhamos sensibilidade para tratar com esse caso. Então, hoje nós temos delegacias especializadas, né? Delegacias da mulher. Aqui em Piuí a gente não tem, né? Doutor Bruno, a gente estava até conversando sobre isso. Seria muito interessante, né? A lei fala, inclusive, que preferencialmente nós deveríamos ter agentes do sexo feminino para receber essa mulher, que talvez pudesse deixá-la mais confortável, mas infelizmente a estrutura muitas vezes não permite. Mas eu acho que já houve muitos avanços nesse sentido, de um melhor preparo de todo mundo que recebe a vítima de violência doméstica,
para acolhê-la, para acolher seu relato, e para que nós consigamos aí tentar, ao menos com essas medidas, né, fazer cessar um pouco dessa violência e um pouco desse sofrimento. E aí também é importante que nós, né, enquanto todos nós que lidamos diretamente com esse público, trabalhemos em conjunto, né? A Polícia Militar, a Polícia Civil, o Ministério Público, enfim, os advogados também, para que a gente evite revitimizações, né? Então, ficar ouvindo a vítima toda hora, para que ela não tenha que ficar sempre relatando os episódios que ela viveu, porque é algo que traz bastante sofrimento também. A lei traz uma série de previsões que visam coibir a violência, né? Uma delas é a desnecessidade de representação nos crimes envolvendo violência doméstica, notadamente no que se refere à lesão corporal. Traduzindo, né? Existem alguns crimes em que a vítima precisa pedir para que o agressor seja processado criminalmente. Então, via de regra, num crime de lesão corporal, que não seja no âmbito da Lei Maria da Penha, a vítima precisa fazer essa representação. Na violência doméstica, isso não precisa acontecer, né? Vai ser um crime de ação penal pública incondicionada, o que significa que, uma vez chegado ao conhecimento das autoridades, essa pessoa, esse agressor, ele vai ser processado, justamente para a gente poder evitar, né, que a mulher volte atrás na sua decisão, às vezes de fazer a denúncia. Muitas vezes ela é pressionada, né? Então ela faz a denúncia, o agressor vem atrás, ameaça, ou fala: você vai me prender, como é que eu vou trabalhar para sustentar seus filhos? E isso tira da mulher a coragem de enfrentar o seu agressor. Nós precisamos ainda, né, de dar maior visibilidade ao tema, como eu disse, né? É importante que nós discutamos esse assunto. Até conversei com a vereadora Shirley também, que eu acho que seria muito interessante, quem sabe, se vocês conseguirem fazer palestras em escolas. Eu acho que isso, né, começa da infância, né? Meninos e meninas entendendo o seu papel na sociedade, né? Tanto para que os meninos consigam perder um pouco dessa cultura de cunho machista e que as mulheres também consigam se empoderar e ter uma autoestima mais elevada em relação a isso. E quando a gente fala de violência contra a mulher, tem um ditado antigo, né? Todo mundo já deve ter ouvido, né? Que é: em briga de marido e mulher não se mete a colher. Mas a gente tem que meter a colher, sim, sabe? Eu vejo vários relatos de vítimas de violência que conseguem sair desse ciclo através do apoio de vizinhos, de amigos, de familiares, que se intrometeram e deram forças para a mulher conseguir sair dessa situação, né? Porque muitas vezes a vítima ela está tão fragilizada e numa posição assim de autoestima tão baixa que ela não dá conta sozinha realmente de sair. Então, convoco a todos, se vocês conhecem alguma mulher que está passando por isso, não a deixem sozinha, né? Inclusive, uma das formas de violência, né, em relacionamentos abusivos, o agressor, às vezes, ele afasta a mulher do convívio dos familiares e dos amigos e a deixa isolada, né? Então, isso faz com que ela não tenha realmente forças para sair daquela situação. Então, é preciso que todos nós, enquanto sociedade, façamos esse trabalho de forma conjunta, né? Esse problema ele é de todos nós. Ele não é só daquela pessoa. É um problema social, um problema estrutural que precisa ser combatido aí de todas as formas. Então, eu estava me lembrando, quando eu estava em Pompéu, dos primeiros casos que eu peguei de violência doméstica. Fazendo audiência, o marido tinha espancado a mulher porque ele não gostou da comida que ela fez. E aí, conversando com ela, ela disse: doutora, mas eu realmente, naquele dia, eu não estava cozinhando, eu não cozinhei direito. Não sei se pôs muito sal, o que fez. Então, assim, se culpando por aquilo, e é algo que me marcou, foi tão triste, né? A pessoa achar que realmente, de alguma forma, ela merece esse tratamento, né? Esse caso foi um caso que me marcou, e outro de cunho pessoal, fora do âmbito profissional. Tenho uma amiga, a gente sempre foi amiga, muitos anos,
E ela tinha um namorado, terminou com esse namorado, e anos depois ela me contou que ele a agredia, e assim, um menino doce. Nossa, agradável, bonito, gente boa, e assim, o agressor realmente ele não está escrito aqui na testa, né? Eu sou agressor de mulheres. Então, realmente a gente não pode levar em conta só as aparências, né? E eu me lembro que aí depois ela me contou a história toda, uma história longa, mas no fim das contas acabou tendo um episódio que a polícia foi chamada por um vizinho, e aí foi quando a mãe dela, ela, na época tinha uns 19 anos, morava com a mãe, descobriu que essa situação estava ocorrendo. Isso foi lá em Belo Horizonte. E aí o policial militar chamou a mãe dela, levaram o menino preso e tudo, mas ele falou, olha, a senhora conhece o jornal Super, que é um jornal lá em Belo Horizonte, um jornal super sensacionalista? Super, chamava assim. A gente brinca aqui, você torce assim e sai sangue, só traz notícia ruim. Ele falou, olha, começa assim, daqui a pouco a sua filha está na capa do Super, porque é assim que começa, né? É uma agressão verbal, é um tapa, é um soco do lado da parede para intimidar, aí pede desculpa, aí fala que não vai mais fazer, aí sofre, aí fica bonzinho, e a violência ela vai só escalando, né? Então, assim, espero que com essas palavras eu tenha conseguido trazer um pouquinho aí de como que funciona na prática, no âmbito do judiciário, a aplicação das medidas protetivas, né? E convocar todos vocês a, se conhecem alguém que está passando por essa situação, ajudar essa mulher, trazer informação, não deixá-la sozinha, e para que a gente consiga fazer esse trabalho de forma conjunta. E, mais uma vez, parabenizar a vereadora Shirley pela iniciativa, pela criação da Procuradoria da Mulher. Ela me disse que tem um projeto, né, de quem sabe, no futuro, conseguir construir uma casa-abrigo aqui em Piuí. É um projeto super interessante, vereadora. Eu achei, assim, sensacional, quem sabe, né? Se a senhora conseguir, que seria uma casa para abrigar mulheres, né, numa situação de transição, que queiram sair de casa, enfim, para dar esse apoio para a mulher conseguir sair desse ciclo vicioso da violência. Então é isso, eu agradeço a todos, espero que tenha contribuído de alguma forma. Viu? Boa noite, obrigada. Alguém tem perguntas? Posso fazer pergunta? Pode. Tá ligado aqui? Tá ligado? Vocês estão ouvindo? Estão ouvindo? Tá ligado? Tá? Opa, agora tá. Agora o volume tá. Boa noite. Doutora Ana, parabéns, né? Pela sua palestra. Bom, primeiramente, acho que não é para eu falar hoje, não. Sobre esse plano, começando do final, né? Sobre esse plano de uma casa-abrigo, quem sabe não se transforma num programa de um aluguel social, que de repente não tem o investimento físico, né? E tem o investimento do valor quando a mulher precisar do acolhimento, né? Acho que, de repente, é mais fácil na lei municipal, prescinde, né? Não prescinde de um investimento mais alto num imóvel e deve ser efetivo da mesma forma. Doutora, a senhora falou de vários aspectos, né? E esses dias eu vi um vídeo que me chamou muito a atenção, e sobre a importância da educação, porque do mesmo jeito que tem gente educando, ou seja, sobre valores corretos, existe gente educando de forma subliminar sobre valores incorretos. Fiquei sabendo de vídeos que falam de mulheres que pregam que as mulheres vivam como viviam em 1950, servindo os maridos, né, só cuidando dos filhos, o que não tem nada de errado, né, desde que seja uma opção, né, porque aquelas que fazem isso no Instagram, elas rentabilizam isso, e elas têm uma rede de apoio que só não aparece na câmera, mas elas têm uma rede de apoio, então elas sempre estão lindas, cheirosas, né, desestressadas, cuidando de 3 ou 4 filhos com o cabelo perfeito, né, com a roupa impecável. Isso é humanamente impossível, como nós sabemos, né? Quem tem mais de um filho, 2, né, e trabalha e faz tudo, basta um, e uma noite mal dormida, né, que aquela cena fica, né, a gente sabe que é inviável. Então, assim, o que você tem contra, né, assim,
uma pessoa, uma mulher ser dona de casa? Absolutamente nada. Desde que seja algo consciente e uma opção dela, não uma imposição, né? Porque daí realmente essa dependência patrimonial, que é uma das mais sérias, a gente atende todos os dias pessoas amedrontadas, apavoradas, agredidas cotidianamente, com medo de morrer, mas que não trocam, no final das contas, a certeza da comida de amanhã pela dúvida se vou estar vivo ou não. Então, se eu largar, né, eu não vou conseguir, eu não tenho onde morar e não tenho o que comer. E estou na rua com os meus filhos. Se eu me submeter a isso, quem sabe eu sobrevivo. Então, é o que a gente vê todos os dias, né? Então, mais um ponto, que depois, se a senhora quiser falar mais um pouco sobre isso. E é o último, lá dentro do Ministério Público, nós adotamos uma prática de que quando a mulher pede a revogação de medidas protetivas sem dar justificativa, e faz isso indo ao fórum, ou simplesmente o oficial de justiça certifica, a gente a intima lá, para saber por que ela quer e se ela quer realmente. E quem faz esse entendimento é uma mulher. Ou nós temos 2 meninas que fazem isso. E por que não é o promotor que faz isso? Porque o promotor é homem nesse caso, né? E isso intimida de pronto, né? Não adianta, por mais acolhedor que eu tente ser, uma mulher não se sente à vontade normalmente, né? De primeira, mesmo porque normalmente é uma pessoa que não me conhece, de falar coisas para mim, né? Então, são todas questões que a senhora falou, que eu entendo extremamente relevantes, quis trazer algumas ilustrações aqui, porque são coisas do dia a dia extremamente relevantes, extremamente importantes, e acho que o ponto principal, né, é saber que a luta que nós lutamos para conscientizar, para punir, para educar, existe gente que não declara. Ninguém defende a pedofilia de forma clara. Eu sou a favor da pedofilia, eu sou a favor da violência doméstica. Mas existem formas de se fazer isso de forma subliminar, de forma, né, subreptícia, de forma escamoteada. Isso é muito grave, né? E nas redes sociais nós vemos todos os dias isso. Então, realmente, né, eu queria parabenizar a senhora, agradecer, né, por esse aprendizado e dizer que é muito importante esse recado de reafirmação desses valores. Muito obrigado. E só pegando nesse ponto que o doutor André falou, né, achei muito interessante no senhor fazer essa oitiva da vítima que deseja essa revogação das medidas, né, porque muitas vezes pode ser por pressão do agressor, porque quando o agressor descumpre uma dessas medidas protetivas, essa é uma hipótese que autoriza a sua prisão preventiva, né? Então, porque assim, não há norma sem sanção, né? A lei ela é vazia se ela não tem uma sanção pelo seu descumprimento. Então, de nada adiantaria colocar uma medida protetiva que proíbe o agressor de chegar perto daquela vítima se eu não for ter uma sanção por esse descumprimento. Então, a prisão preventiva, ela é autorizada nesses casos, né? Daí a importância, por vezes, de se manter essas medidas, claro, desde que elas sejam necessárias. Então, muito interessante a iniciativa, parabéns, doutor André. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação? Não? Então, encerro. Muito obrigada, viu? Olha como são cavaleiros. E tem serventia. É porque facilita a gente colocar água na hora de tomar uma. Mais fácil. Aí, ó, fica melhor. Aí você fala que Inteligente. Registramos a presença do vereador Fábio Henrique Novaes Ferreira. Convidamos a professora de defesa pessoal, a senhora Xênia Kuller, para compor a mesa.
mulher mais temida. Convidamos a doutora Elaine Matosinhos, delegada de polícia há mais de 30 anos, especialista em delegacia da mulher. Vereador Fábio Henrique, por favor, compor a mesa. É todo seu. Muito obrigada, nossa querida vereadora Shirley. Chama Shirley Elaine Gonçalves. Eu chamo Elaine Matosinhos Gonçalves. Olha que coisa boa, né? Quase xará. Mas eu quero agradecer o convite, né, de estar aqui nesse momento tão importante, que onde se comemora aqui o nosso Agosto Lilás. E vamos dizer o porquê do Agosto Lilás. Quero saudar toda a mesa, o nosso querido delegado competentíssimo, nosso intelectual, nosso operacional, que é o doutor Bruno Caputo. Uma salva de palmas para o doutor Bruno. Gente, por favor. Ele merece. Sabe por que ele merece? Porque ele é um jovem delegado que está atento a todas as questões da violência contra a mulher e faz parte, como eu acredito, de muitos homens que aqui estão, do nosso promotor, do nosso vereador, é o que nós chamamos de alma cor-de-rosa, que luta com a gente, né? Mostrando que a violência contra a mulher é uma questão muito séria, como disse a doutora Ana Luísa, é uma questão cultural que não é fácil, na realidade, a gente combater essa violência se nós não tivermos na sociedade homens e mulheres dedicados a essa causa e a essa bandeira. Então, doutora Marisa e doutora Miriam, minhas queridas amigas, companheiras policiais da nossa ADEPOL, da nossa Associação dos Delegados, e vou começar dizendo o seguinte: nós estamos aqui com a certeza de que nós, mulheres, somos 52% da população e mães dos outros 48%. Então nós precisamos ser respeitadas, nós precisamos ter a nossa integridade física, psicológica, liberdade sexual preservadas, até porque se não fôssemos nós, o mundo, nós não teríamos aí o mundo que estamos hoje, não é mesmo, doutor? Então isso é importante a gente trazer esse momento de orientação, de conscientização, de falar da igualdade, de falar do combate a essa violência, muitas vezes explícita, outras vezes não. Enfim, eu gosto muito de história. Eu queria aqui, sei que meu tempo é curto, né? Porque quando a gente começa a falar dessa causa, a gente fala às vezes mais do que deve, viu, minha querida vereadora? Te dar os parabéns pela Procuradoria, que é uma proposição federal, viu, presidente? E eu sei da luta dela e da Câmara para que tivesse aqui a Procuradoria. Eu fui vereadora por alguns mandatos em Belo Horizonte e sei que é de fundamental importância a Procuradoria. A Procuradoria vai ouvir, acolher, conscientizar. Hoje é um evento, mas eu não tenho dúvidas que a nossa querida vereadora Shirley e a nossa vice-procuradora vai estar aí nas escolas, nas faculdades, nas associações comunitárias, enfim, onde precisar, nas igrejas, levando essa mensagem da não violência. Buscar mudar a cultura. Se nós não conseguimos mudar essa cultura de submissão que hoje a sociedade tem como conceito da mulher, vai ficar realmente muito difícil. É isso.
Eu falo que as delegacias de mulheres, muito mais do que apurar crime, é mudar a cultura. Até porque, viu, doutor, a gente sabe que a pena, ela intimida, né? Muito, é fundamental. Mas a gente tem que fazer aquilo que o doutor Bruno Caputo falou. Educar, evitar. É a função de todos nós. É a função do judiciário, é a função dos parlamentos, é a função de cada um de nós no nosso espaço. Mas fazendo aqui, né, um breve relato, a hora que acabar meu tempo, por favor, me avise. Por que o agosto lilás? Né? O agosto lilás é exatamente para isso que estamos fazendo hoje. Exatamente. Orientar, conscientizar e combater a violência contra a mulher. Nós queremos que essa violência seja punida, que ela seja combatida, para mostrar para aquele agressor que nós temos lei, e como bem disse a nossa querida juíza, lei é para ser cumprida. E lei penal é para ser cumprida e para ser punida, né? É uma das funções da pena. E nessa comemoração do Agosto Lilás, nós temos, claro, e já foi amplamente explicitado aqui, a Lei Maria da Penha, né, que foi sancionada em 7 de agosto de 2006. 19 anos de Lei Maria da Penha. A lei que é considerada, minhas queridas amigas e amigos aqui presentes, ela é considerada como uma das 3 leis mais importantes do planeta. Não é do Brasil. Nós estamos falando do planeta. É uma lei avançada que veio de uma dor muito grande de uma vítima, como a doutora Ana Luísa colocou aqui, 2 vezes agredida pelo seu marido, paraplégica, que a justiça não funcionou, ela teve que se recorrer aos organismos internacionais, precisou do Brasil ser punido por isso, e aí a gente vai dizer, a lei foi batizada com o nome dela, que ela teve coragem de denunciar. Ela não se conformou, porque silêncio é cúmplice da violência. Um dos nossos chamamentos hoje aqui é pela denúncia. Polícia não tem varinha de condão e nem bola de cristal. Nós não teríamos nem como fazer estatística se a gente não tiver a denúncia. Então, está equivocadamente errado quem falar e aconteceu um crime comigo, não só na violência contra a mulher. Ah, mas eu não vou lá na delegacia, não. Demora para ser atendida. Enfim, não quer. É um equívoco muito grande. A gente conclama toda vítima, violência doméstica, violência sexual, enfim, qualquer violência, a estar registrando a denúncia. Quando a gente vai fazer uma análise, né, eu sou uma estudiosa de violência contra a mulher, tive a alegria, viu, doutora Ana, nesta Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, eu tive a honra de ter sido indicado pelo ministro da Justiça para estar na OEA, levando o trabalho da Delegacia de Mulheres de Belo Horizonte. E lá, com muita alegria, eu digo, o Brasil foi aplaudido de pé e saiu como proposta básica a criação das delegacias de mulheres em todo o continente americano. E foi, a Lei Maria da Penha foi calcada nessa convenção. Não é? Então, cada um de nós deu a sua contribuição. Na época eu estava amamentando. Aí, quando o ministro me chamou, Bernardo Cabral, eu falei, não posso, eu estou amamentando. Aí cheguei no conselho, porque eu era do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, representando Minas Gerais e coordenando todo o combate à violência contra a mulher no Brasil. Eu cheguei lá, o presidente falou, Elaine, mas como que você não vai? Isso, você está fazendo um serviço à causa. Falei, meu filho não vai morrer por causa de 8 dias sem amamentar. Fui para Washington e nós vimos a importância dessa convenção, da qual o Brasil é signatário, e que a Lei Maria da Penha
foi calcada nela. Mas, como a gente gosta muito de estudar essa questão da violência, tem que fazer um histórico. A Bíblia Sagrada é um livro extremamente discriminatório à mulher. Que isso não, Vocês veem lá no Gênesis, fala assim, quando a Eva come a fruta e dá fruta para o Adão, o incauto do Adão, coitadinho do inocente, ele comeu. Aí o pecado ficou nas costas de quem? Da Eva. Aí Deus, castigando, falou o seguinte, tá lá, é só abrir e ver. Deus falou com ela, você sofrerá as dores do parto e teu marido te dominará. Está lá. Em outras passagens, fala assim, mulher, sede submissa ao seu marido. Então, é o início da história da humanidade, né? E está aí. A Eva foi tirada o quê? Da costela do Adão. Para andar atrás? Não, né? Do lado. Vindo para as nossas leis, nosso Código Civil de 1916, extremamente discriminatório à mulher. Mulher era considerada relativamente capaz. Marido que definia local de residência. Mulher não podia trabalhar sem autorização do marido. E, pasmem, era permitido a anulação do casamento por erro de pessoa se a mulher não fosse virgem. A pessoa da mulher estava da sua integridade mental. Era permitido ao pai deserdar a filha, considerada por ele como desonesta. Tivemos outras leis, né? O Estatuto da Mulher Casada, a Lei do Divórcio, que na realidade minimizaram um pouco. Mas só em 2003 que nós vimos o nosso Código Civil, que eu falo que é lei ordinária e ordinária mesmo, ordinário no sentido exato da palavra, que nós vimos mudado, né, toda essa legislação que era tão discriminatória à mulher. Lembrando que desde a Constituição Imperial está lá o princípio da igualdade. Era um princípio formal, era lei formal, porque na realidade, materialmente, não existia igualdade. Não existia nem no Código Civil, nem no Código Penal, onde vários artigos estavam lá assim, raptar mulher honesta. Existe. Agora eu pergunto, qual que é o contexto, qual que é o conceito que eu, Elaine, delegada, tenho de honestidade, que o doutor André, né? Doutor André, promotor, tem, e que a nossa juíza tem. Conceito subjetivo. Tem algum artigo no Código que fala em honestidade do homem? Não. Mas para a mulher tinha, e só conseguimos, na realidade, mudar isso num trabalho muito grande das mulheres. A Constituição de 88 foi fundamental na nossa vida. Nós fizemos o lobby do batom. E lá, naquela Constituição de 88, está lá garantida a igualdade entre homens e mulheres. Ponto. Mas acontece que antes mesmo da Constituição, nós tivemos conquistas muito importantes. Uma delas, né, em Minas Gerais, a primeira delas foi a criação do Conselho Estadual da Mulher, em 1983, com Tancredo Neves. Em 1985, nós tivemos o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, que eu tive a honra de lá permanecer como conselheira por 3 anos. E tivemos, em 1985, a criação das delegacias de mulheres. E dizer, vereadora, que é da nossa vereadora, que eu, doutor Bruno, e tenho certeza que o nosso promotor e a nossa juíza farão coro à nossa voz, nós vamos lutar para criar uma delegacia de atendimento à mulher aqui. Obrigada. Porque ela é de fundamental importância e a lei manda. Eu entendo, sei e respeito as dificuldades que a nossa chefe de polícia tem, porque o nosso efetivo realmente está pequeno, as dificuldades que a gente tem são muitas, mas aqui merece. Com todo o carinho que o doutor Bruno e o doutor Fábio recebem as nossas vítimas, eu tenho certeza,
Mas nós precisamos dessa delegacia. Porque esta delegacia, como fizemos em Belo Horizonte, por isso a nossa delegacia foi considerada modelo em nível nacional e internacional, e eu sugiro até que a Procuradoria tenha também, nós tínhamos psicólogos, assistentes sociais, defensoria pública, porque a mulher vai lá, ela precisa resolver a vida dela. E esse trabalho nós fizemos parcerias. Mas aqui, quem que é o nosso representante do prefeito? Que coisa boa que é uma mulher, viu? Que beleza. Leve ao prefeito, tá? A nossa reivindicação do Agosto Lilás, para que ele dote na Procuradoria de uma defensora pública ou de uma advogada. Para que ele... Mas é para propor ação, não é só para orientar, não. Para propor ação e caminhar com ela até a decisão final pelo Poder Judiciário. Uma psicóloga. Isso é muito importante, porque esta violência, que ela é cultural, ela tem raízes que às vezes a vítima ainda fala assim, eu tenho que levar minha cruz ao Calvário. E como a senhora disse, doutora, aquela história, briga de marido e mulher, não se mete a colher. O Estado tem que meter a colher, sim. O Estado tem que estar aí para dizer que não aceita esse tipo de violência contra a mulher. Porque chega de feminicídio, chega de estupro, chega de lesão corporal. E a violência, ela é progressiva. Começa com desentendimento, passa por uma agressão, às vezes mais leve, grave, e depois homicídio. Tivemos o quê? 14 mil e tantos homicídios no ano passado. Mais de 87 mil estupros. Dados, não é, que constam do relatório de segurança pública. E aí? Hoje nós temos um contingente enorme de mulheres que são chefes de família. Então o cidadão vai lá, namora, vive com ela, ou até que casa com ela, vai embora, some. O dia que ele acha que ela está cometendo alguma coisa que não agrada, ele vai e mata. E como ficam aqueles filhos? Como ficam aqueles filhos? Este foi o grande movimento de 1990, aliás, não é 1990, 1970, 1980, com o slogan "Quem ama não mata". As pessoas mais velhas aqui devem lembrar disso, que começou em Belo Horizonte, transcendeu as nossas fronteiras, ocupou todo o país, e aí que nós fomos ver maridos como Márcio Tancioli, da empresária Heloísa Balestero, Lindomar Castilho, aquele cantor, né, na cela, vai fazer música na cela, seu lugar é lá, você é assassino. Né? A lei do feminicídio foi muito importante, depois de um grande trabalho feito pela CPMI do Congresso Nacional. Então nós estamos avançando. Já chegamos onde tínhamos que chegar? Não. Temos muito ainda para conquistar. Muito. Nós temos uma violência política muito grande. Nós temos aí uma dificuldade enorme das mulheres chegar em espaço de poder. Embora qualquer faculdade que a gente visite aí, vocês vão ver um número enorme de mulheres. O doutor Bruno me contava que na turma dele de delegado, quase a metade era de mulheres. Hoje nós já temos uma chefe de polícia mulher, uma chefe adjunta mulher, mas não foi fácil para chegar. E só isso basta? Não, não. Qual a grande empresa que nós temos aí que a chefe é mulher? Difícil. Então você vai encontrar uma, duas, três, no universo de 100. Então é tudo isso que a gente queria estar colocando aqui para vocês. Então, a estatística certa que eu tenho aqui é 1.492 feminicídios, 87 mil estupro. E eu quero, não sei quanto tempo eu tenho ainda, quanto tempo eu tenho? Minha vereadora, quanto tempo eu tenho? Quanto? Não, porque senão depois, essa minha assessoria fica assim comigo, ó. Me cortando.
Entendeu? Olha que eu falo que foram atrás do doutor Bruno para dizer para ele, 20 minutos para ela é muito pouco. Realmente é, para a gente escorrer de um assunto tão sério como esse. Mas o que eu gostaria aqui, até finalizando, nós temos que sair daqui com uma missão. Cada uma e cada um de nós. O problema da violência contra a mulher não é um problema só de mulher. É da sociedade como um todo, com a responsabilidade da denúncia. Qualquer vítima, qualquer pessoa que tenha conhecimento que uma vizinha, que um parente, que uma parente foi agredido, denunciar. Este é o primeiro e grande passo para combater a violência. Meus cartõezinhos de visita, via escrito atrás assim, o silêncio é cúmplice da violência. E é mesmo. Cada mulher que não denuncia, ela é uma cúmplice dessa violência. E mais do que isso, ela está permitindo que essa violência vá progredindo. Vá progredindo e Deus sabe onde pode chegar. Então, nós, Polícia Civil de Minas Gerais, temos hoje uma situação diferenciada, inclusive, das outras instituições. Por quê? Numa luta muito grande, da qual eu participei ativamente, como delegada e como parlamentar, nós tivemos criado a Delegacia de Mulheres, e várias delegacias no interior. Eu mesma fui inaugurar a Delegacia de Mulheres de Contagem em Santa Luzia, e quando estava no Conselho Nacional, nós fizemos um grande trabalho para ampliação das delegacias de mulheres. Eu fui inaugurar a Delegacia de Mulheres em Macapá, quando a Amapá era o território, e que está fazendo um belíssimo trabalho lá. Nós vamos completar agora, dia 19 de novembro, 40 anos de existência. Que as pessoas achavam que era modismo, que era coisa de mulher de esquerda, e hoje nós mostramos a que viemos. A Constituição está lá escrito nela, que cabe ao Estado criar mecanismos que combatam a violência contra a mulher, a violência em família. E nós temos na Polícia Civil as delegacias, e vamos lutar para ter uma delegacia aqui. Nós temos uma divisão que cuida da mulher, do idoso, da criança, do adolescente. Temos um departamento de proteção à família. Foram 23 anos, doutor Bruno, para a gente conseguir criar esse departamento. E eu aqui quero, de público, render minhas homenagens ao doutor Marco Antônio Monteiro. Foi com ele que nós conseguimos criar esse departamento. Por quê? Porque a família é a célula-mãe da sociedade. Se a família vai bem, a sociedade vai bem. Se a família está lá com problemas sérios de violência, de filho envolvido em droga, é um problema para a sociedade como um todo. Essa família tem e precisa ser preservada. Então, era isso que a gente queria dizer aqui. O nosso compromisso, viu, vereadora, de estar aí na luta com você, para que a gente consiga criar uma delegacia de atendimento à mulher aqui. Se não for agora, de imediato, nós estamos aí com perspectiva de concurso, né? E aqui é uma região muito importante, não é? Nós não vamos estar falando de uma região que não seja comarca. Aqui nós temos 2 delegados, 2 juízes. Promotores quanto? 2 promotores. Então, aqui merece e precisa ter essa delegacia, que a gente vai lutar por ela. Se a gente não conseguir agora, eu não tenho dúvidas que vamos, pelo menos, ter o compromisso, né, de, assim que a academia formar novos delegados, trazer uma mulher para cá. Eu vejo que aqui é uma cidade abençoada, que o doutor Bruno gosta muito daqui, a doutora Ana estava dizendo que é muito feliz aqui, né? Isso é muito bom. E quero, presidente, né, ao final, agradecer o seu empenho pela criação da Procuradoria. Pode ter certeza que esse é um grande caminho nessa longa estrada de combate à violência. Parabéns ao senhor, a todos os vereadores. Leve, viu, minha representante do prefeito?
a nossa solicitação para ele. Amanhã, isso. Parabéns, minha querida Shirley e Jaqueline. Grande abraço a todos, boa noite. Só para não perder o costume, eu queria parabenizar a nossa cantora. Cadê ela? Graziela? A Graziela abriu aqui de uma forma maravilhosa com o nosso hino. Ela dá aula na Casa da Cultura. O nosso hino é Maria, Maria. Para finalizar, nós queremos dizer o seguinte: é preciso ter força, é preciso ter gana sempre. Que nunca nos afastemos disso. Um abraço. Convidamos agora a sargenta Andresa e o sargento Rodrigo Honório para abordar o tema: a importância da rede de apoio para romper o ciclo da violência. Boa noite a todos. Queria cumprimentar todos os que estão compondo a mesa, cumprimentar todos aqui presentes. Antes de começar a falar sobre a rede de apoio, queria falar um pouco sobre o nosso trabalho. Eu, sargento Andresa, juntamente com o sargento Honório, a gente trabalha na patrulha de prevenção à violência doméstica. Hoje até mudou o nome, chama Rádio Patrulha de Proteção à Mulher. Esse serviço da Polícia Militar, ele é obrigatório nos municípios que têm mais de 30 mil habitantes. Aí hoje o Honório trabalha tanto em Piuí como fazemos em Capitólio. O que é esse trabalho da Polícia Militar? A Rádio Patrulha de Proteção à Mulher, ela consiste em quê? Um atendimento mais humanizado e especializado à vítima de violência doméstica. A gente atua no trabalho de segunda resposta. O que é esse trabalho? Geralmente, quando está ocorrendo crime, né, de violência doméstica, a maioria das vezes, acho que 95%, a Polícia Militar é a primeira a chegar no local da ocorrência. Esse trabalho, né, é o de primeira resposta, que é o quê? A vítima vai ligar o 190, a viatura que está de plantão, né, cada dia é um militar que está de plantão, vai até o local, né, na casa, né, onde está ocorrendo a violência doméstica, e vai fazer o quê? Vai fazer o boletim de ocorrência, vai conduzir o autor. E esse trabalho é o quê? O de primeira resposta. Vai chegar lá, vai perguntar à vítima o que aconteceu, o autor, o que aconteceu, né? Se o autor estiver presente no local, vai colher a versão dos dois, fazer o boletim de ocorrência, encaminhar para a Polícia Civil. Então, esse é o atendimento de primeira resposta. Eu e o sargento Honório, a gente trabalha no atendimento de segunda resposta. O que a gente faz? A gente faz o filtro de todas as ocorrências de violência doméstica no município, né, de Piuí e Capitólio, e a gente faz uma visita para essa mulher, para essa vítima de violência doméstica. E durante essa visita, a gente vai até lá, né? Algumas preferem ir até a gente, às vezes não quer viatura na porta da casa dela, acontece muito, então a gente tem uma sala que a gente recebe essa vítima de violência doméstica. E a partir daí a gente, essa vítima tem a escolha de ser incluída no nosso trabalho ou não. Quando a vítima não quer ser incluída, que geralmente ela se recusa a ser incluída, é quando essa vítima, que acontece muito de voltar com o agressor, né? Às vezes eles
voltam até sair da delegacia até de mãos dadas, né? Então acontece muito, infelizmente na maioria das vezes. Então nesse fato a gente não acompanha, porque entende-se que está tudo tranquilo, né? A vítima voltou com o agressor. Quando a vítima realmente quer sair do ciclo da violência, que é o objetivo do nosso trabalho, né? Fazer com que a vítima saia do ciclo da violência, quebrar totalmente o ciclo da violência, essa mulher, ela tem a opção de ser inserida no nosso trabalho. E nosso trabalho é composto que a gente visita ela, se ela quer ser inserida, a gente visita o agressor. A gente apresenta a Lei Maria da Penha para a mulher, tanto para a mulher quanto para o agressor, né? Fala sobre as medidas protetivas, que mesmo às vezes ela fazendo, ela ainda tem dúvida, ou às vezes ela não sabe nem o que é uma medida protetiva. Então a gente é o primeiro que faz o contato com essa mulher. E muitas das vezes, até a doutora Ana Luísa falou sobre as formas de violência doméstica, muitas ainda acham que a violência é só física. Então, às vezes acontece da gente ir a mulher, não, mas ele só me xingou, ele nem me encostou a mão. Então, a mulher, às vezes, não sabe, né? Então, a violência não é só física, tem as 5 formas de violência doméstica. Então, a gente instrui essa mulher e faz o monitoramento da vítima e do autor. Porque entende-se que quando a gente visita o agressor, ele é incluído no nosso programa, ele sabendo que está sendo monitorado por nós, né, pela Polícia Militar, querendo ele fica mais receoso, né? Às vezes com medo do descumprimento da medida protetiva, que ele é preso. E o nosso trabalho, igual eu falei, é composto por mim, Sargento Andresa e Sargento Honório. É obrigatório uma policial feminina e um policial masculino, porque a mulher, quando ela se sente mais segura, né? Tem mais confiança de abrir com uma mulher. Porque no atendimento de primeira resposta, a mulher geralmente está com os ânimos exaltados, acabou de acontecer lá a violência doméstica, ela conta só o que aconteceu naquele dia, né? O fato daquele momento. Quando eu chego lá, geralmente eu vou o quê? Depois de 2, 3 dias, depende, né? Essa mulher já conta, às vezes, ela sofre violência doméstica, já tem muitos anos, às vezes naquele dia que ela criou coragem para denunciar. Às vezes o agressor também, tem muitos relatos com a gente, às vezes ele vivenciou na casa dele, o pai agredir a mãe, às vezes cresceu nesse ambiente, achando que aquilo era normal, né? Acontece muito também. Então esse atendimento especializado que a gente faz com essa vítima. O Honório vai falar um pouquinho sobre a rede de apoio. Boa noite a todos. Boa noite. Cumprimento a mesa com as autoridades. Como bem dito pela Sargento Andresa, a gente trabalha em Piuí, na Rádio Patrulha de Proteção à Mulher. Sargento Honório, Sargento Andresa. E como ela disse, o nosso trabalho ele acontece depois do primeiro registro, feito pela viatura, logo ao acionamento, quando aconteceu o delito, quando a mulher está pedindo socorro, ela faz acionamento 190, a viatura desloca no local e dá aquele primeiro combate, vamos dizer assim, dá o apoio, dá o socorro que a mulher precisa. Posteriormente, depois que a gente consegue, através do nosso sistema REDS, fazer as pesquisas, a gente vai procurar a mulher, como ela explicou mais detalhadamente, e vai ter aquele atendimento mais humanizado, depois que já está os ânimos serenados. A mulher vai ter o contato direto com a Sargento Andresa, que ela vai se abrir melhor. E eu faço o contato, geralmente, com o homem, que, através do nosso protocolo de atendimento, a gente facilita, através dos contatos com a rede de enfrentamento, que nós vamos falar logo em seguida, para estar acompanhando, levando essa mulher nos órgãos que vão estar auxiliando ela, porque somente nós não vamos conseguir. Por isso é o nome da rede, rede de apoio, rede de enfrentamento à violência doméstica. E o Agosto Lilás é um mês, né, que traz justamente sobre isso, uma campanha contra a violência doméstica. A gente trabalha muito no mês de agosto com palestras, como bem dito anteriormente aí por outras autoridades. A gente tem que trabalhar focado mais na questão da educação, palestras em escolas, porque são os jovens de hoje que vai estar ouvindo, que futuramente, no caso, se tornarão, né, namorados, casais, para eles poderem aprender que nenhum tipo de violência deve acontecer. E a mulher também saber onde ela procurar ajuda, onde ela buscar ajuda.
e saber os órgãos que ela pode estar denunciando. Como a doutora Ana Luísa também disse, também é um ditado muito antigo e comum, né? Em briga de marido e mulher não se mete a colher, mas em relação à violência doméstica se mete a colher sim. Tanto é que devemos, se a gente tiver conhecimento de qualquer tipo de violência, seja vizinho, seja algum parente da gente, tem que denunciar, tem que oferecer ajuda para essa mulher, ajudar ela a ter coragem, encorajá-la a denunciar, a buscar ajuda para estar quebrando esse ciclo de violência. O conceito da rede de enfrentamento é a atuação articulada entre as instituições, sejam elas governamentais, não governamentais, a Procuradoria da Mulher hoje, né, em Piuí, a patrulha de atuação nossa, que é a Rádio Patrulha de Proteção à Mulher, juntamente com os demais órgãos, Ministério Público, Judiciário, CRAS, o CREAS, Conselho Tutelar. Olha lá, violência doméstica só acontece em famílias de baixa renda. Isso aí a gente vê constantemente, porém isso aí não procede. Tanto é que nós vemos aí em jornais, né, televisão, internet, constantemente, vítimas onde os agressores são médicos, são empresários, são pessoas de classe social alta. Então não tem nada a ver a violência em si com a classe social. Ali temos os canais de denúncia, o 180 é um deles, né, que é o Centro de Enfrentamento, né, da Mulher, o 190 que é a Polícia Civil, Ministério Público, a Procuradoria da Mulher aqui na nossa cidade, né? Como foi dito, a Lei Maria da Penha, ela foi criada através dessa senhora que aparece. Ela que foi a vítima que sofreu por tantos anos, tantas violências pelo marido dela, até que depois da criação da lei, foi colocado o nome dela, Maria da Penha, que inclusive hoje está nessa situação tetraplégica, né? Ela foi tentada, tomou um tiro, não é isso, Andresa? É isso? Ela sofreu demais. Aí a lei, esse ano, está completando 19 anos, é um excelente mecanismo para estar quebrando o ciclo da violência. Mudanças na lei ainda devem acontecer, algumas recentes que tiveram, inclusive no ano passado, foi o endurecimento da pena do feminicídio, que no caso é o homem, né, matar a mulher. No mês de outubro, se não me falha a memória, teve essa mudança. A pena do homicídio comum, ela inicia com 12 até 30 anos no feminicídio, passou para 20 anos a mínima e a máxima pode chegar até 40 anos. E endureceu também nos demais crimes, lesão corporal, aumentou, acho que foi do 2 a 5, né? Era de 1 a 4. Oi? Aumentou a pena em todos os crimes, voltada para essa lei, no caso, né, específica, que é a Maria da Penha. Porque realmente é um crime que hoje assola toda a sociedade, né? Infelizmente a gente vê no jornal, igual a doutora Ana Luísa comentou, né, de Belo Horizonte, o jornal Super, realmente tem esse ditado, se rasgar ele, se torcer ele, sai sangue. A gente só vê esse tipo de notícia lá diariamente. Então a gente trabalha diuturnamente com a intenção de quê? De quebrar esse ciclo da violência, encorajando a mulher, mostrando para ela que ela não está sozinha, mostrando aonde que ela pode buscar apoio, buscar ajuda, e orientando também a sociedade e pedindo para estar repassando para os demais que não estão presentes, auxiliar no quê? Na denúncia, no encorajamento a essa mulher, para juntos conseguirmos um dia, literalmente quebrar, cessar esse ciclo de violência contra a mulher. E ali finalizando, todos somos importantes, né, no trabalho em equipe, cada um representa uma pequena parcela do resultado final. O que isso quer dizer? Que ninguém sozinho vai conseguir o resultado que a gente tanto espera, que é a quebra do ciclo da violência. Por isso a rede de enfrentamento, que a cada dia aumenta, inclusive agora, por iniciativa da vereadora Shirley, né, temos agora a Procuradoria da Mulher, para poder estar trabalhando junto. E a gente se coloca sempre à disposição para estar auxiliando aí a nossa Rádio Patrulha de Proteção à Mulher.
Só finalizar que o Sargento Honório falou, sobre a rede de apoio, a gente não trabalha sozinho. Então, acontece da gente fazer visitas para as vítimas, todas, né? Encaminhar para o CRES, as meninas estão até ali, elas sempre querem atendimento psicológico, às vezes as crianças também, né, que muitas das vezes as crianças, elas estão crescendo naquele ambiente, né, elas veem, né, a mãe sendo agredida, então, parceria com o CRES, sempre mando lá para o doutor André também. Então, todo o trabalho nosso, né, para a vítima sair totalmente do ciclo da violência, a rede de apoio é muito importante. Queria parabenizar a Shirley também. Tão pouco tempo a Procuradoria da Mulher, mas já teve vítimas que já procurou aqui, né? Às vezes a mulher fica com receio de chamar a polícia, às vezes com vergonha. Então já aconteceu da própria mulher vir aqui, a Shirley mencionar, já fiz contato com ela. E deixar aqui também os nossos canais, né? O 180, que é o canal de denúncia. Então, se alguém sabe que tem uma pessoa sofrendo violência doméstica, tem um canal de denúncia anônima. Você vai ligar anônimo, né? Não precisa de se identificar. 180, falar endereço, nome da vítima. E tem o 190, que se está acontecendo naquele momento, pode acionar o 190. Igual ele falou, se for um vizinho, né? Estiver ouvindo, pode acionar o 190 que a gente vai até lá. E qualquer coisa a gente está à disposição. Obrigada. Convidamos a professora de Defesa Pessoal, Xênia, para a palestra Empoderamento Feminino como Forma de Prevenção. Boa noite a todos da mesa. Boa noite a toda essa mulherada aqui comigo. Agradeço cada um de vocês por estar presente aqui hoje. O Agosto Lilás, a violência não acontece só no Agosto Lilás, ela acontece todos os dias, todas as horas, a cada minuto acontece uma tragédia com uma mulher. E eu quero fazer a seguinte pergunta para vocês. Você sabe qual é a escolha mais importante da vida de vocês? Eu queria pelo menos 4 respostas. Alguém? O que vocês estão com medo? Bora, vamos falar. Cadê a voz das mulheradas aí? Oi? Eu mesmo. Pode falar. Eu me expor? Eu me escolho. Essa é a resposta que eu queria chegar. Oi? Mais alguma? Minha mãe em primeiro lugar. Isso, exatamente. Mais alguém? Eu que valorizo. Isso aí que eu quero ouvir. Sabe por quê? A gente está aqui, eu não estou aqui para julgar a doutora Andressa que está aqui do meu lado. Eu estou aqui para apoiar ela e receber ela do jeito que eu quero ser recebida. Eu quero ter esse apoio, eu preciso do apoio. Esse é o empoderamento feminino que eu busco todos os dias dentro do tatame. É a nossa união, é a nossa força. Como foi dito, mulher, vida de marido e mulher, ninguém mete a colher. Estou lá na minha casa, minha vizinha está lá apanhando. Eu vou ficar calada? Eu vou ser mais uma cúmplice da violência? Não. Eu não calo, não. Eu vou lá, eu pego a panela, jogo nele, eu chamo a polícia, eu faço o que tiver de ser feito, mas eu faço. E é isso que a gente tem que fazer, gente, a gente se unir, não julgar uma outra, procurar essa união para a gente conseguir
amenizar isso, porque infelizmente isso não vai acabar. A gente tem as leis para ser feitas, a gente para ser cumprida, a justiça está aí para ser feita, os policiais estão aí para nos dar apoio. Mas até isso tudo acontecer, e aí? Onde que nós vamos estar? O que eu quero trazer para vocês é que a defesa pessoal, ela não é só um combate. Ela começa no seu autocontrole, no seu autorrespeito, na sua autoestima. E é isso que eu quero mostrar um pouquinho para vocês hoje. Eu não tenho muito tempo para mostrar, vou mostrar o que eu consegui. E mostrar para vocês que a defesa pessoal de uma mulher, um controle emocional de uma mulher, ela começa através da postura. Se eu tenho uma boa postura, vou pedir o delegado Bruno. Delegado Bruno, não é? Por favor, comigo aqui, só um minutinho. Vou. Oi, ele. Vem aqui comigo. Ó, vou fazer uma simulação de postura para vocês entenderem as 3 realidades da postura que a gente tem. Delegado, eu peço ao senhor que faça uma agressão verbal. Não, vamos fazer uma melhor. Vai, Thiago. Folgado. Eu vou ficar assim para ele? Mas por que o senhor acha que eu sou folgada? Porque eu acho. Fui com essa cara. Segunda opção, minha postura de defesa pessoal. Eu vou ficar aqui parada na frente dele. Delegado, me faz a segunda. Me faz uma segunda verbal. Vou te bater. Agora dá um passo atrás. Eu tô com medo. Não dá. Ó, eu não gostei da forma que você falou comigo. Eu peço que você não faça isso mais, senão eu vou tomar as minhas providências e vou procurar os meus direitos. E se ele insistir? Se ele insistir? Segura o microfone. Aí ele insistiu. Ele insistiu. Ele ainda ameaçou. Todo mundo foi testemunha, não foi? Ele não falou que ia bater? Bem forte. Tenta me puxar, delegado. Não precisa entender, delegado. Eu vou pôr o microfone perto. Não, eu ponho o microfone perto, para todo mundo ouvir. É o discurso, né, gente? O delegado vai me puxar agora e eu vou manter a minha postura de luta que a gente aprende. Vai, delegado, me puxe. Mais forte, delegado. Aqui eu tenho postura de luta. Aqui ele pode conseguir me levar, mas ele não vai me levar do jeito que ele estava me levando, me puxando até eu até cair e ele me sai me arrastando pelo chão. Se a cara tiver um Não. Não precisa disso. Não precisa. Não precisa segurar mais forte. Eu já tô receoso. Segura mais forte, mais forte. Opa, não dá. Então, Eu quero as 2 mãos agora, delegado. Segura aqui. Segura forte, delegado. Viu que a gente consegue fazer alguma técnica de escape? Eu consegui sair dele, eu não vou ficar parada na frente dele, eu vou correr. Eu não vou entrar em combate com ele. Por mais técnica que eu seja forte, eu tenho 1,50 quilos, gente. Vou brigar com ele na mão? Eu aprendo técnicas de defesa que eu consigo sair, pedir socorro, de gritar, de fazer uma ligação, de procurar ajuda da polícia. O delegado vai me dar uma leal, todo mundo está esperando, né?
Gente, eu tive a impressão que o doutor Bruno, ele tá suando. Ele tá tremendo também, não sei porquê. Muitas das vezes a gente faz. Gente, usa essa técnica. Eu não me afasto assim. Eu faço uma alavanca, que é onde eu tenho o apoio do meu antebraço. Daí eu tenho essa força de puxar. Não vou puxar, eu vou fazer. O meu braço é vermelhinho, por isso eu não tenho forte mesmo. Mas eu consigo sair. Famoso puxão de cabelo. Todo mundo acontece isso. Se você dá as costas para o seu agressor, o que sobra é o cabelo. Pegando o cabelo, eu vou fazer uma boa postura de postura de base, uma base forte. Eu não vou ficar aqui, porque senão vai me arrastar para o cabelo e vai até me derrubar no chão. Ó, agora se ela me puxar aí também. Primeiro, base, forte. Segundo, eu vou laçar o braço dela aqui, ó. Lá no cotovelo dela. Faça o contato visual com ela, ó. Você tem certeza que você vai fazer? Terceiro, eu vou fazer a alavanca novamente. Se ela não bater aqui, eu vou quebrar o braço dela. Não, eu quero aprender isso. Vou aprender isso. Vou aprender. A gente consegue fazer essa. Não entrei em combate, nunca. Então, quando você sair com uma confusão na outra. André, eu vou te fazer um experimento com o senhor. Hoje eu tenho cerca de 70 mulheres que estão comigo, todas lutando. Todos os pés são bilhões. Para vocês não ficarem da violência. Falando do caso do elevador, uma moça que levou 60 socos em 60. Olha o microfone para ela. Ele iria bater nela lá? Sim, porque ela está no ambiente confinado, fechado. Mas se ela soubesse alguma técnica de defesa pessoal, ela poderia ter protegido o rosto, usado as pernas para tentar empurrar ele. Ela tomou 60 socos, ela poderia ter tomado 30, se ela soubesse algum tipo de defesa. Combate com ela não ia ganhar nada, a não ser que ela tivesse uma boa técnica de luta. Ainda falando sobre essa moça, aquela violência não aconteceu lá no elevador, ela começou há muito tempo. Ela começou lá na casa dela, quando ele às vezes empurrou, xingou, beliscou, chutou, até mesmo deu um tapa, e foi finalizar lá no elevador, naquela tragédia que aconteceu. Então eu imploro para vocês, mulheres, não aceitem menos do que vocês merecem. As leis estão aí para ser cumpridas. E aprendam algum tipo de defesa pessoal para vocês não ficarem vulneráveis esperando a justiça agir, porque infelizmente demora. Andressa falou que te leva 3 dias para poder ir lá na casa da vítima, né, Andressa? Às vezes no mesmo dia, às vezes até no outro. Estão vendo? Demora, gente. Então aprenda algum tipo de defesa pessoal. E outra coisa, apoie umas às outras. Vamos somar na vida de cada mulher, independente de classe social, de cor, de raça. Eu quero que vocês se unam. Isso que eu tenho aqui para dizer para vocês hoje. Eu tenho muitas técnicas para passar, mas eu não tenho um tatame para demonstrar. Se eu jogar a Lília no chão aqui, eu vou machucar ela. Tá bom? É isso que eu quero para vocês, que vocês se unam e que a gente, com essa rede de apoio que agora a gente tem aqui em Piuí, para que isso chegue ao fim dessa violência, amenizar essa violência. Alguma pergunta? Alguma curiosidade? Que dia que são as aulas, quais os horários? Combinado? Então eu posso contar com vocês, que juntas nós somos mais fortes.
Então tá bom, então. Muito obrigado pela presença de vocês. Fiquei muito feliz em ver esse tanto de mulher aqui. Isso prova que a nossa rede de apoio tá forte, tá ficando segura. A gente vai ter muito mais ainda. E ó, o autocuidado não é luxo. Põe isso na cabeça de vocês. O autocuidado é a sua autoestima, gente, fugiu aqui da minha palavra agora. É o seu emocional. Se o seu emocional não estiver bom, não vai. Então não deixe ninguém mutilar vocês, tirar isso de vocês. O que vocês têm que fazer é amar a si própria. É a pergunta que eu fiz no início. Tudo começa por mim. Se eu me amo, se eu quero me proteger. Combinado? Obrigada a todos vocês. Xênia, na próxima evento que fizermos, nós iremos providenciar o tatame. O doutor André falou que você menosprezou a presença dele. Ele queria ter testado, né, na prática, e aí deixou ele de lado, tadinho. Então, na próxima, nós vamos trazer o tatame. Você já reserva 2 horários que eu e a doutora Jaqueline vamos iniciar. Xênia, só aproveitando aqui, só sua presença, o comentário que você fez sobre defesa pessoal é extremamente importante, porque realmente, até a polícia chegar, até acontecer alguma coisa importante, que a mulher se coloque, né, tenha condições de se defender. E uma coisa que eu queria dizer, né, se a mulher vê que ela, eventualmente não é de uma hora para outra que ela vai aprender uma técnica de defesa pessoal que possa ser efetiva, mas se ela está numa situação de perigo, né, se ela tem uma medida protetiva ou não tem, mas ela se julga em ameaça, em estado de perigo realmente, não se julga em condições de se defender, que ela procure, né, a casa de uma amiga, a casa de um parente, né, porque realmente a gente não consegue chegar a tempo. É uma coisa que eu falo muito para as vítimas, olha, eu sei que você está pedindo a medida protetiva está em vigor, só que efetivamente a polícia e as autoridades não vão chegar a tempo se você não se proteger, se você não se cuidar, se você não se autocuidar. Então, a primeira proteção é você que faz. Fica de olho, não bobeia, se cuida, porque, mas e a polícia? A polícia não vai dormir junto, né, dentro da sua casa. A polícia não vai fazer o ponto base na sua casa. Então, tudo isso que você falou é muito importante para trazer para a consciência e praticar efetivamente. A mulher realmente se proteger e, lógico, contar com a nossa ajuda, mas a primeira é ela mesma. Né? Parabéns, viu? Convidamos a investigadora da Polícia Civil, Gabriela, para apresentar alguns dados de Piuí. Boa noite a todos. Eu sou a Gabriela, estou aqui em Piuí com o Dr. Bruno, a Andresa aqui também. Cumprimento a mesa na pessoa da doutora Ana. Conheço ela só por vídeo, né, nas audiências, estou conhecendo aqui. Eu queria só reforçar, aproveitando a presença, né, de tantas autoridades aqui, do Judiciário, Executivo, Legislativo, as forças policiais, Executivo também. Então, é raro uma oportunidade dessa, mas para reforçar a necessidade da implantação de uma DEAN aqui em Piuí, porque eu e o investigador Leandro, inclusive, concluímos nesse ano uma pós-graduação em gestão pública pelo Instituto Federal do Mato Grosso, e o nosso projeto de intervenção foi a necessidade da criação de uma DEAN em Piuí, e lá a gente trouxe, colocou, né, alguns dados que a gente tinha até março desse ano. Então, a gente apurou que a gente atende, né, segundo o IBGE, cerca de 57 mil pessoas, incluindo 5 cidades que a gente atende, né? Capitólio, Doresópolis, São Roque, Vargem Bonita e Piuí. Nos flagrantes, a gente atende ainda, nos finais de semana, é muito comum
atender mulheres de outras localidades, de outras regiões, de outros estados. Então, os turistas que vêm para Capitólio, de Ribeirão Preto, BH, né, interior do estado de São Paulo, elas são atendidas aqui. Então, a delegacia de Piuí, ela fica como um centro, inclusive, para esse atendimento turístico. E aí eu queria trazer aqui o dado, infelizmente eu não tenho atualizado de agora, porque eu vinha Covid e não me preparei, mas ao longo aí das conversas eu consegui achar aqui dentro do nosso projeto de intervenção que até 19 de março desse ano a gente instaurou, né, dentro da delegacia 28 autos de prisão em flagrante, 32 inquéritos e 57 expedientes apartados, que a doutora Ana falou ali, das medidas protetivas. Então, é um número grande, considerando que não tinha nem 3 meses inteiros, né, do ano. Então, agora, para agosto, esse número deve ter mais que triplicado. Então, Piuí está no foco aí de atendimento, e é super importante essa pauta aí, tentar que o poder público faça a melhor gestão e interesse, né, na causa, para atender essas mulheres aqui de Piuí e da região toda. É só isso mesmo, um abraço. Obrigada, gente. Gostaríamos de expressar nossa mais profunda gratidão a todas as palestrantes que contribuíram de forma brilhante para o sucesso do primeiro seminário contra a violência, realizado pela Procuradoria da Mulher. Suas presenças, experiências e conhecimentos compartilhados foram fundamentais para enriquecer os debates e promover a conscientização sobre um tema tão urgente e necessário. Cada fala foi importante passo na construção de uma sociedade mais justa, segura e igualitária. Muito obrigada por aceitarem esse convite e por contribuírem com essa causa conosco. Encerramos este seminário com a mensagem: não se cale contra a violência. Denuncie. Ligue 180. A semente foi plantada, já está dando frutos e com certeza florescerá. Agradecemos a presença de todos, das autoridades, palestrantes e participantes que contribuíram para esta noite de aprendizado e fortalecimento da luta em defesa da mulher. Convidamos a todos para um coffee break. Nós estamos americanizados. E que todos tenham uma boa noite. Mas, antes, eu gostaria de convidar todos para vir aqui e a gente fazer uma foto. Registrar esse momento único. O nosso ponto de partida, onde firmamos parcerias com tantas outras entidades, com tantos segmentos, fortalecendo essa rede cada vez mais. No mais, muito obrigada pela presença de cada um. Saibam que sem vocês nada disso seria possível. Obrigada.